Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Deus aí do teu lado, porque neste ajuntamento solene nós queremos declarar a promessa de 2 Crônicas 7,14. Levante a mão do teu irmão bem alto e vamos declarar essa promessa de cura. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nos quatro cantos
Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te louvo, Senhor. Te louvamos, agradecemos o teu santo nome. Reconhecemos, meu Deus, a tua soberania. Reconhecemos, meu Deus, quem tu és sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja direcionando esta live. Deus, a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos na tua presença, o Senhor estará no meio deles. E sabemos, Deus, que nós estamos em mais de 3 pessoas aqui. Nós estamos em 4 pessoas. Sabemos que o teu Espírito Santo está no nosso meio. E hoje, meu Deus, nós estaremos falando o que a Bíblia diz sobre o voto e a responsabilidade do cristão. Deus, que o Senhor esteja falando conosco, ministrando ao nosso coração, trazendo mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a revelação da tua palavra. Pois a tua palavra, ela é rema. A tua palavra, ela separa a alma do espírito, e é ela que traz o convencimento através do teu Espírito Santo. Ministra ao nosso coração, fala conosco, que tenhamos liberdade para que teu Espírito Santo possa agir e que teu Espírito Santo possa fluir neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas vamos aqui retomar o nosso tema, né? Hoje nós vemos, vocês devem ter, né, ouvido aí esse louvor, né, da família Valadão, né? Tava ali a Ana Paula, a Mariana e o André. É antigo. Né? O André ainda estava lá na Batista, ele não estava lá em Orlando, né? Porque agora ele está em Orlando. Então, né, o tema principal, né, desse louvor é 2 Crônicas 7,14, né, que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos, então, né, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, é uma promessa de Deus, né, para nossa terra. É a promessa de Deus que Deus vai sarar a nossa terra. Mas tem uma condicional, né? 2 Crônicas 7,14 começa com uma condicional. Se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Porque muita gente, né, fala que serve a Deus, mas não conhece o Senhor. Não conhece. Só tem um jeito da gente falar que a gente conhece a Deus, através de Cristo, né? Não tem outro jeito, não tem né, outro intermediário, não tem, né? O único acesso, né, para Deus se chama Jesus Cristo, né? Ele é o único, a Bíblia diz que ele é o único mediador, né, entre Deus e o homem. Se a gente for pegar na velha dispensação, né, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver, né, que existia todo um ritual, né? A pessoa, só o sacerdote podia entrar, né, lá né, no lugar santo, no Santo dos Santos, né? Então ali tinha o tabernáculo, né? E o tabernáculo tinha várias etapas, né? Várias etapas. E somente o sacerdote podia entrar. E ele só podia entrar se ele não tivesse nenhum pecado, né? Porque senão ele morria lá dentro. A gente pode olhar isso lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo. Então, o que acontece? Né? E depois, no último lugar, ele chegava lá, ele tinha que abrir o véu para poder entrar no Santo dos Santos. E o que acontece? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Né? Olha que coisa maravilhosa, o véu foi rasgado. Então, eu e você, hoje, nós temos livre acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. Então, não tem mais mediador, né? Não tem, Jesus Cristo é o único, né? A Bíblia diz que ele é o único caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, né? É isso que diz a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos entender que esse versículo, né, é um versículo chave na vida do cristão. É um versículo chave, né? Tem a condicional, se o meu povo, quem é povo de Deus? Aquele, né, que realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, né? Tem muita gente aí apresentando muitos deuses, mas, né, a gente sabe que não,
né? Só existe um Deus e um só mediador, né? A Bíblia diz entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Então, para a gente chegar até Deus através de Cristo Jesus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Ou seja, eu e você, nós precisamos aprender a nos humilharmos. É por isso que, né, quando a gente ajoelha, a gente está se humilhando. Mas a gente não pode fazer isso, né, com uma forma meramente religiosa, né? Porque senão a gente vai achar, não, né, a oração que Deus recebe é só de joelho. Não, às vezes você não está tendo tempo nem de ajoelhar, às vezes você está no carro aqui, você correu o dia todo, não teve tempo, e às vezes você está orando, né? Às vezes você está ali fazendo comida, né, e tá orando, né? Às vezes, né, eu particularmente, né, como eu já falei, eu tenho o hábito, né, de manhã cedo, né, não ligo o piloto automático, né, eu não saio do meu quarto antes de falar com Deus, né? Então, isso é todo dia, né, todo dia, né? Eu tenho 2 momentos de oração, né, por dia. Né, eu tenho de manhã, quando eu acordo, então eu não olho a luz do dia, né, eu falo com Deus, e à noite, quando eu vou deitar. Também não deito sem entregar o meu dia para Deus e agradecer. Agradecer a Deus, né? Agradecer pela provisão, agradecer pela proteção, né? Nós estamos aí, né, diante de uma decisão tão importante, né? A gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Uma decisão tão importante amanhã. Né, as eleições. E qual que é o papel do cristão nas eleições? Né? Porque a gente tem 2 candidatos. Né? A gente tem um candidato de esquerda e a gente tem um candidato de direita. Né? A gente pode até não concordar, né, com algumas coisas do candidato de direita, mas daí um cristão votar no candidato de esquerda, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Hoje mesmo eu peguei um papelzinho, né, que o pessoal estava distribuindo, né, do PT, 13, Lula. Gente, é um negócio assim que, né, pelo amor de Deus, né, o que está no papelzinho lá, eu falo, não é possível, né, que as pessoas, elas conseguem, né, entrar por um caminho desse, né, porque, olha só o que estava no papelzinho, peguei o papelzinho, ó, pela liberdade sexual de gênero. Olha aí, vai vendo. Por sindicatos fortes e atuantes, né? O que o PT mais pensa é encher de sindicato. Porque sindicato, eu vou falar uma coisa, olha, a gente que é servidor público, sindicalista não trabalha. Eles não trabalham, sabe? Eles não querem saber de trabalho, não. Eles querem saber de ficar viajando, congresso, não sei o quê, papapá. E quem que fez isso? A Lula, né? Mas aí ele continua, né? Direito à liberdade do aborto. Olha o que o Lula defende. Direito à liberdade do aborto, né? Então, assim, isso é pauta da esquerda, tá lá se a gente entrar no site da esquerda, vai estar lá falando sobre aborto, né? Liberação ordenada das drogas. Já pensou? Liberação ordenada das drogas. Olha, só um pai e uma mãe que tem um filho viciado nas drogas sabe que é isso, né? Nós vemos aí o caso da Cirlai, coitada, né? Olha a luta que a Cirlai passa, né? Por causa de quê? Droga. Você imagina, né? Um país, né? Um país hoje liberando as drogas. O que não vai ser do nosso país, né? Porque o nosso país hoje talvez seja o único, né? Da América aí do Sul. Simona, vou desligar seu microfone porque está dando, tá? Já vou desligar, desliguei, tá? Porque está dando a microfonia, já desliguei aqui. Tá? Então, o nosso Brasil, o nosso país, talvez seja um dos únicos, né, que ainda conseguiu a liberdade, né? Olha os países aqui, né, da América do Sul, né? Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, né? Ou seja, nós estamos na mira do comunismo, na mira, porque esses outros países todos já estão. E vai ver o que vai acontecendo,
com os países que são administrados pela esquerda. É um caos total, em tudo: saúde, educação, drogas, segurança nacional, né? Engessamento do Estado. É um negócio, assim, terrível, terrível, né? Então, não sei se vocês se lembram, a Argentina, né, que faz parte desse bloco, né, quando vocês foram, na primeira vez, não sei quando que vocês foram lá. Então, a Argentina, quando nós fomos para lá, quando eu passei no concurso em 95, a Argentina, nessa época, ela tinha um governo de direita, né? Então, a gente atravessava lá, a moeda da Argentina era supervalorizada. Um peso argentino equivalia basicamente a um dólar. A moeda deles era mais valorizada do que a nossa. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, né, eu saí de lá em 2001. Em 99, a Argentina já estava basicamente quebrada por causa de governo de esquerda, né, que foi o casal Kirchner que entrou e basicamente acabou, porque o negócio deles é o seguinte, é roubar, né? Eles querem acabar, você pode ver, todo país comunista, o que eles fazem? Eles acabam com a classe média, porque nós que somos a classe média, nós somos os que mais questionamos a esquerda, né? A classe baixa, o governo pega e dá uma ajuda lá de uma cesta básica, eles vão achar que o governo é um Deus. O governo é um Deus, né? Mas nós não, nós questionamos, né? E hoje, com a informação, a gente questiona mais ainda, né? Então, nós temos uma missão, né? Ontem, né, teve um evento maravilhoso lá na Esplanada, não sei se vocês viram, se vocês assistiram, né? Um louvorzão, né? Então, estava lá o Diante do Trono, tava vários pastores, né? Foi uma bênção, né? Eles têm feito um evento atrás do outro, né? Lá na Esplanada dos Ministérios. Porque é profético, né? Nós estamos, né, impedindo o avanço do comunismo no mundo, né? No mundo. Então é um negócio assim, é impressionante, né? Quando a gente olha, por exemplo, até os Estados Unidos já está afetado pelo comunismo, né? A gente pega o Joe Biden, né? Ele é um governo de esquerda, né? E o Trump, o Donald Trump, era de direita. Então, assim, mas tem tudo para voltar para o governo de direita. Né? E por quê? Né, gente, o pessoal às vezes fala assim, mas a gente ficou aí mais de 8 anos no PT e o pessoal tá bem, porque o Brasil é um país muito rico, muito rico. Eles só não conseguiram quebrar ainda o Brasil, porque o Brasil é um país muito rico, é um país continental, é um país que tem uma área, né, de plantio enorme, né? Por isso que o mundo todo fica de olho no nosso país. A nossa nação é rica demais, gente. Se não fosse a roubalheira, nós estaríamos disparados em primeiro lugar, né? Olha o nosso PIB, o que aconteceu, né? Nós tivemos aí, olha para você ver, 2 anos de pandemia, nós tivemos 3 meses seguidos de deflação, abaixo da inflação, né? Ou seja, por quê? Porque não está tendo roubalheira, não teve um caso de corrupção no governo Bolsonaro. E a esquerda fica quase louca, né? Fica quase louca. E o sistema, né? Eu falo que a gente está lutando contra um sistema. Contra um sistema. Qual sistema? O sistema comunista, sistema de esquerda, sistema socialista, né? E esse sistema, ele é mundial, né? Faz parte da nova ordem mundial, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E a implementação dele aconteceu aqui no Foro de São Paulo, com Lula e toda a sua liderança, inclusive o Jorge Soros, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, né? Então, esses são os cabeças pensantes, né, que estão tentando de todo jeito. Mas uma coisa, né, né, eles sabem, né, que a igreja tem um poder sobrenatural. Sobrenatural. Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos movimentos, porque, gente, vocês devem ter acompanhado aí a nojeira, né, que aconteceu, né, enquanto o Bolsonaro estava lá na igreja, em Aparecida, né, o Lula, ele estava onde? Nesse dia, ele estava lá no morro, né, no Morro do Alemão, né, com o bonezinho
CPK lá, acho que é CPK, né? CPX. CPX, é Cupincha, né? É Cupincha, é isso aí, CPX. Né? Então, e olha só, olha a hipocrisia da pessoa, né? Olha a hipocrisia. Ele quer o estatuto do desarmamento, ou seja, quer desarmar toda a população que tem arma. Mas ele subiu lá em cima e todo mundo recebeu ele lá com metralhadora. Será que ele chegou lá em cima e falou com o povo que ia desarmar? De jeito nenhum. Mas nunca que ele falou isso, né? Ou seja, ele não conseguiu explicar isso na live. Se você assistiu a live, ontem você viu, né? Então, assim, é uma hipocrisia. Então, mas nós sabemos o quê? Essa luta, ela não é só uma luta política. Não é só uma luta ideológica. Não. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. É a luta do bem contra o mal. É a luta de Deus contra Satanás. Né? Satanás está tentando implantar o reino dele de todas as formas. De todas as formas. Né? Mas existe um povo, eu e você, né, que temos os nossos joelhos dobrados. Né? E que clamamos pela nossa nação. Nós clamamos pela nossa nação. Né? E a gente tem visto, assim, né, um mover de Deus sobrenatural. Sobrenatural. Né? E eu vejo, gente, eu falo, olha, eu participei de várias motopasseatas, carreatas, né? Tem 2 meses que eu basicamente estou por conta disso. Estou por conta disso. Né? E tudo pacífico. Tudo pacífico. Você não vê briga, você não vê xingamento, você não vê discussão, nada. Aí reúne o pessoal da esquerda, meia dúzia lá de gato pingado. É bagunça, é bebedeira, é quebradeira, é palavrão, é tudo que você pensa que é contrário à nossa crença e à nossa ideologia. Né? Então, né, nós precisamos. Amanhã é um dia muito importante. É um dia muito importante. É um dia da gente, né, chegar amanhã, inclusive na nossa igreja, né, só tem culto de manhã, né, porque o pastor não, foi sábio, eu achei que ele foi sábio, que ele falou assim, nós vamos fazer, em vez de 2 cultos, nós vamos fazer um só de manhã, porque o pessoal vai chegar aqui à noite, vai querer ficar olhando celular, vai querer olhar resultado, né, então não vai prestar atenção no culto. Então nós vamos fazer um culto só. Vamos fazer só de manhã, 9h30 da manhã. Então eu vou para o culto, saio do culto e vou votar. Né? Aí à noite eu fico aqui assistindo. Eu falo assim, porque aí você pode ficar na sua casa, assistir televisão, você pode ver o resultado, ficar tranquilo. Então, assim, eu achei muita sabedoria dele, sabe? Eu achei muita sabedoria do pastor Ayrton, sabe? Achei muito interessante, né? E eu vou projetar aí o nosso texto na tela, né? Nós temos aí um textinho, tá? E eu vou trazer aí para a nossa reflexão, tá? Aí, né? Então, a bandeira, né? A imagem linda que é lá do Diante do Trono, né? O tema, o cristão e a responsabilidade do voto, né? Está lá em Provérbios 29:2, né? E diz o seguinte, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, né? Então, algumas versões diz quando o ímpio governa, né? O povo geme. Então, a gente vê exatamente aqui, né? Então, quem é o justo, né? A gente hoje tem 2 governos, né? A gente tem um governo de esquerda e a gente tem um governo de direita, né? Quem que é o justo aí nesse propósito? Aquele que defende os nossos princípios, né? Os nossos princípios ideológicos, né? Então, o cristianismo, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade, né, de cultuar a Deus, né? Então, isso é só de... particularmente, eu nunca votei em ninguém de esquerda, eu não voto. Eu voto. Ó, se quiser o meu voto, eu falo, tem que ser de direita, né? Eu falo até a Vileide, né? O dia que ela se candidatou, aí a vereadora, né, foi pelo PDT, né? Eu falei, não. Eu falei, ó, se fosse pela direita, eu votaria em você. Esquerda, não. Eu não comungo, né, com os princípios ideológicos da esquerda.
né? Entra lá, eu li aqui alguns, mas entra lá no site do PT e veja, é abominação. Né? Você fala por mais, porque o que acontece? Geralmente quem vota na esquerda, ele tem algum interesse por trás. O interesse dele não é o bem da nação. O bem da nação. Semana eu estava conversando com 2 colegas, né? São analistas tributários. Um é analista tributário, o outro é auditor. Né? Então, os 2 de esquerda, os 2 são sindicalistas. Né? Então, assim, os 2 de esquerda. Aí, e os 2, né, são católicos. Eu falei, rapaz, mas peraí, que negócio é esse? Que incompatibilidade é essa? Sabe, passei uma nota no privado para cada um deles. Pergunta se eles conseguiram se justificar. Não. Né, eu não quis expor, foi tranquilo, né, não, sem briga, sem nada. Mas, sabe, não tem lógica. Você pode até pensar assim, mas com o governo de direita eu perdi alguns benefícios. Olha, a nossa provisão, nós temos que entender o seguinte, a nossa provisão, ela nunca virá de homens. A nossa provisão sempre virá de Deus. Olha onde que nós chegamos. Por que você parou de pensar? Por que você chegou onde você chegou? Porque Deus é com você, porque Deus é comigo. Então, se Deus é conosco e a gente faz a coisa certa, Deus vai usar as pessoas certas para abençoar a nossa vida. Nós não podemos fazer a coisa errada. Falar do lado de lá, sabe, eu vou ter mais benefício? Não. Pensa assim não. Né? Pensa assim não. Eu não penso. Sabe? Porque eu sei que quem cuida de mim é o Senhor. É o Senhor. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida. Ó, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O povo sofre. Né? Vocês provavelmente devem acompanhar as notícias. Né? Então, a última nação aí desse bloco que eu falei da América do Sul, que foi tomada pelo comunismo, foi a Colômbia. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas o que aconteceu na Colômbia? 44,5% de abstenções. Você já pensou? 44,5% de pessoas falaram assim, não quero saber de política, né? Porque a grande justificativa, às vezes, de muitas pessoas, infelizmente, até dos pastores, né? E eu acho que o pastor está no direito, né, de não falar de ideologia, mas eu admiro aqueles que venceram, né? Como Silas Malafaia, Cláudio Duarte, o Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana, para você ver, uma igreja tradicional, mas ele se posicionou, falou exatamente sobre isso, sobre cristão votar em esquerda e cristão votar em direita, né? Cristão, se você é cristão convertido, você não vota em esquerda, né? É totalmente incompatível com a fé cristã, você falar, eu sou evangélico, eu sou cristão e voto na esquerda. Não existe isso, não existe. Né? Os meus filhos, eu ensinei, todos eles, todos votam na direita. Né? Eles só voltaram na esquerda lá na época da vereador por causa da mãe. Né? Eu nem condeno isso. Né? Mas não tem como. Né? Já conversei com o Vinícius, com o Rui, com a Sarinha, né? Não, pai, pode ficar tranquilo, nós somos de direita, né? Eles entenderam, né? Eles entenderam que é totalmente incompatível, não tem como, né? Não tem como, né? E olha só, né? Como eu falei na Colômbia, 44,5% de abstenções, né? Então, assim, e você acha que não... Com certeza tem muito crente aí no meio, muito crente, que falou, não vou votar, não quero saber disso. O pastor Trovão da Assembleia de Deus, ele deu uma palavra muito boa, né? O irmão chegou perto dele e falou, pastor, deixa isso para lá, pastor, não mexe com isso não, né? Esse negócio aí é uma caixa de marimbondo, né? Deixa esse negócio de política para lá, né? Porque Deus está no controle. Aí ele virou para o irmão e falou assim, é verdade, irmão, Deus está no controle. Deus está no controle da Argentina, de Cuba, Venezuela, da Colômbia, da Nicarágua. Só que eu vou falar para você uma coisa, irmão. Deus não vota. Quem vota somos eu e você. E se a gente, como povo de Deus, a gente não influenciar, né, as pessoas, aqueles que votam, então
a gente está perdido, a gente não está cumprindo a nossa missão de líderes espirituais, líderes que dirigem o povo, né? Líderes que dirigem o povo. Eu fico impressionado, né? Como que pode, né? Mas é pouco, né? É gato pingado, né? O Lula tirou uma foto aí na igreja lá com um dos pastores, né? O pastor depois até da igreja se posicionou, falou que ele não representa, né? Lá a denominação, é um pastor isolado, totalmente isolado, né? Porque não tem jeito, né? E hoje eu falo, quem é que está a grande massa, né, de apoiadores do Bolsonaro? São os evangélicos, né? São os evangélicos. É a maior massa de apoio a ele são os evangélicos, né? Ontem, né, eu vi lá, estava o Silas, hoje ele está aí, né? Estava, né? Ele deve ter voltado, estava em Belo Horizonte hoje aí, né? Então, assim, o apoio dele, né? Quando a gente olha, né, as pessoas, gente, esse governo, se não fosse, né, se não fosse aí esse problema da pandemia, meu Deus, onde nós estaríamos, sabe? E o que a esquerda não quer? A esquerda não quer hipótese alguma, que a direita venha administrar no governo como esse durante muitas gestões. Você imagina, Bolsonaro mais 4 anos, depois indicando o outro, provavelmente o Zema, ou o Tarcísio, provavelmente o Tarcísio de Freitas, sabe? Aí mais 8 anos, depois outro mais 8 anos, meu Deus do céu. Nós vamos ultrapassar tranquilamente os Estados Unidos. Nós vamos ultrapassar tranquilamente os Estados Unidos, porque eles vão fechar a porta da corrupção. Porque hoje é escancarado, né? A corrupção é para tudo. Tudo que você vai fazer hoje tem corrupção. E o governo Bolsonaro, ele conseguiu vencer esse sistema. Ele é a resistência, né? Ele é a porta de resistência contra esse sistema corrupto, né? Contra esse sistema corrupto, né? Por que você acha que bancos, por exemplo, né, alguns bancos, né, não gostam do Bolsonaro de jeito nenhum? Porque ele criou aí algumas ferramentas, como o Pix, né? Tirou da mão do banco. E é o que ele está fazendo, né? Ele hoje ele tem uma gestão maravilhosa, né? Eu vejo hoje na esfera federal, né? Eu vejo aí, meu Deus, hoje a gente tem tudo na palma da mão, sabe? Governo digital, né? Ele tem um governo digital. Então, assim, ele tirou, antes o que tinha que acontecer? Você tinha que fazer prova de vida no banco, aí você pegava os velhinhos, coitados velhinhos, sabe? Não conseguia nem andar direito, tinha que ir no banco fazer prova de vida. Agora não, agora você tem o celular, né? Aí você tem o Face ID, né? A identificação facial, você manda, eu fiz a minha prova já de vida, né? Ano passado, esse ano, tudo pelo celular. Então, assim, maravilha o governo digital. Então, assim, as coisas têm acontecido numa velocidade, né? Olha aí o que vai acontecer agora em Belo Horizonte, né? A implantação aí do metrô, né? Junto com o Zema, né? Mas a maior parcela vai ser do governo federal. Então, assim, gente, nós temos, né, um progresso pela frente, né? Muito grande. Muito grande. Nós sabemos que a fraude é grande, né? É grande, né? Se a gente acompanhou aí, a gente viu agora a última notícia aí lá do Nordeste, né? Das inserções nas rádios, né? 154 mil inserções não foram colocadas nas rádios. Ou seja, um absurdo, porque lá no Nordeste, lá no sertão, né? Bem no sertão, o pessoal, a única fonte de informação que eles têm é o rádio, eles não têm nem televisão. Né, eles são pobrezinhos, né? E o que eles fizeram? Né? Mandaram até o funcionário lá do TRE embora, né? Porque falaram que foi ele, mas o negócio não está explicado ainda não, né? Tinha gente grande lá dentro, chefia, né? Envolvida até o pescoço. Aí já começaram, né, a investigação, mas agora o processo está andando, né? Então, assim, e outra coisa, gente, quem interrompeu esse processo de vitória no primeiro turno foi Deus. Foi Deus. A festa já estava preparada na Paulista. Eles já tinham toda a certeza de que o Lula ia ganhar. Eu não sei se vocês assistiram ontem, né, para vocês verem como que o sistema ele é nojento. Né, é nojento. Então, se vocês assistiram, vocês viram que, no determinado instante, a Rede Globo,
né? O Lula estava com ponto eletrônico, né? E o ponto eletrônico dá problema, e aí o Bolsonaro está falando e não vê, aí o Lula está atrás, mas ele bota o dedinho dele no ouvido e mostra que o ponto eletrônico não estava funcionando, ou seja, a Rede Globo estava falando tudo para ele que ele tinha que falar, né? Olha que absurdo, olha que sistema nojento, corrupto, né? Rede Globo, eu falo, né, a gente não pode, tem que sair fora disso aí, né, eu não vejo mais, né, tudo que eu quero eu tenho nos outros canais, né, tenho os melhores telejornais, que é da Jovem Pan, filmes e tal, então não precisa disso. Né? Então, assim, nós estamos lidando com algo que não é somente político, é espiritual, né? E foi profetizado, né? Foi profetizado por profetas, né? Lá de fora, que o Brasil, ele fecharia essa porta para o comunismo. Então, eu creio, né? Que amanhã nós vamos ter uma vitória abençoadíssima, né? E nós vamos orar por isso essa noite, né? Nós vamos orar, porque o nosso propósito aqui hoje é esse, né? Nós vamos orar pelos pedidos de oração, né? De todo mundo, da Simone, da mamãe, da Drica, do Sandro, da Cirlai, que não está aqui, mas, e vamos levantar um clamor pelas eleições de amanhã, né? Pelas eleições de amanhã, né? Que seja algo pacífico, porque você imagina como que o mundo espiritual ele não deve estar agindo, né? Imagina, porque é algo que mexe com o mundo espiritual. Se tem algo que mexe com o mundo espiritual, é política. É política. Porque você imagina, você pega um camarada que tem pacto com o diabo, né? É tudo que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer, né? E a gente sabe que o Collor, por exemplo, quando ele foi presidente, ele fez despacho, né? Lá dentro do Palácio do Planalto, né? Então, olha o nível, né? Olha o nível. Vocês devem ter visto aí muitas imagens chocantes, né? Esses dias. Eu compartilho muita coisa, mas eu compartilho mais no Instagram. Às vezes, alguma pincelada, algum vídeo que eu acho mais interessante, eu compartilho no grupo, né? Mas se vocês entrarem no meu Instagram, né, mais de 100 vídeos por dia, né? É muita coisa, né? E eu verifico tudo, né, para não passar nenhuma fake news, né? Então, eu dou uma olhada, verifico a fonte, verifico se é aquilo mesmo, sabe? Porque tem coisa, né, que às vezes a gente não entende, a gente não conhece, né? E Deus fala sobre isso, fala que o povo de Deus perece porque falta o conhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer não somente a palavra de Deus, mas também o assunto, né, que está no momento, que é política. Então, a gente precisa, né? Não podemos ser negacionistas. Não quero deixar para lá, né? Não, vamos, né, estar inseridos nesse contexto, né? Como eu falei, eu nunca estive tão envolvido, né, como eu estou agora. Porque o que a gente está fazendo, né, e o que nós vamos ver agora, né, não vai ser só para nós, né? Vai ser para os nossos filhos, nossos netos. Nós não queremos, né, as nossas gerações vivendo num país comunista. Porque o que acontece? As pessoas vão querer sair do país e ir embora, né? E se você conversar com uma pessoa de esquerda, né, eu tenho aqui a academia que eu faço, os donos de lá, os dois são de esquerda, né? Graças a Deus, um já se converteu para a direita aí, né? Mas é de esquerda. Então, eu estava conversando com ele um dia, de boa, né? Sem radicalismo, sem nada, para entender, porque às vezes você tem que entender um pouco da cabeça do petista, do esquerdista, né? E só tem um jeito, conversando com eles, né? Não tem outro jeito. Aí, conversando com ele falou comigo, né? Ah, não, mas, né, se a direita ganhar e tal, eu vou pegar minhas coisas e vou embora para os Estados Unidos, né? Eu falei, não, mas peraí, Estados Unidos não, né? Você tem que ir para a Colômbia, para a Venezuela, para a Argentina, para Cuba. Não, né? Isso aí não. Ou seja, eles querem as benesses da direita, né? Eles querem implantar a esquerda, o comunismo, mas querem, né, ficar com as benesses da direita, né? Então, assim, é um negócio meio inconsequente, né? É meio inconsequente, você não entende, né? Você querer entender a cabeça de um esquerdista é a coisa mais difícil que tem.
Vai tentar conversar com o Elder, nosso primo aí, né? É uma batalha, né? Não é fácil, né? Mas temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte, né? Então, temos que influenciar, ensinar, né? Ensinar os filhos, né? O que é uma ideologia e o que é a outra, né? E o que é a outra. A gente vê hoje, né? Outro dia eu fui na Caixa, né? Na Caixa Econômica Federal. O dia que eu fui pegar lá a ação, né? E aí encontrei com os colegas que trabalham lá, né? Que são de direita, são crentes. Benção, tem até um aqui, né? O Gorini, que vocês conhecem. Benção, foi gerente. Então, assim, ela estava falando para mim, falou, Silvano, a maior parte do pessoal da Caixa, eu percebi isso, né? A maior parte do pessoal da Caixa é tudo de esquerda, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Aí, conversando com o Gorini aqui, que é da Assembleia de Deus, é meu amigo, grande amigo, falou a mesma coisa, falou, Silvano, é impressionante, impressionante. Você vai chegar lá, quase 90%. Tudo interessado, tudo com interesse, né? Nada, eles não estão pensando na família, eles não estão pensando em Deus, eles não estão pensando na ideologia, nada, né? Para eles só importa uma coisa, dinheiro, né? Porque eles acham que a esquerda vai dar mais dinheiro para eles, né? Eles não entendem que o país indo bem, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ganhar. A hora que acabar a corrupção, acabar não vai acabar, né? Mas diminuir, já diminuiu bastante, né? Olha esse pessoal aí, quanto tempo ganhando R$ 600, né? Do Bolsa Família. Então, meu Deus, né? Isso aí impulsionou a economia, né? Impulsionou a economia. Ou seja, com 2 anos de pandemia. Imagina mais 4 anos agora, sem nada, sem guerra da Rússia e da Ucrânia, sem pandemia, vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Então, nós precisamos entender, né, que esse momento que nós estamos vivenciando é um momento espiritual. E a nossa nação, ela está debaixo das promessas de Deus. Ela está debaixo das promessas de Deus, né? E nós precisamos o tempo todo clamar. A nossa bandeira nunca será vermelha. A nossa bandeira é verde, amarela, azul, branca e nunca será vermelha, né? Porque eu falo, meu Deus, né? As pessoas às vezes elas não têm noção. Por que elas votam na esquerda, né? Elas não têm noção. Se ela soubesse o que é, se ela estudasse um pouquinho, né, de qual é a plataforma, né, política da esquerda, é só destruição. Ela jamais votaria em ninguém de esquerda, porque não tem nada a ver com a nossa crença, é totalmente incompatível, Amém? Vamos estar, né, aí orando, né, vamos estar pedindo a Deus para estar abençoando, né, a nossa vida, nos dando sabedoria, né, Amanhã vai ser um dia maravilhoso, né? Nós vamos celebrar uma grande vitória, né? Então, nós vamos estar aqui orando, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos lá, vamos votar 22, né? Vamos vir aí, vamos acompanhar, vamos orar, é importante. Importante a gente estar, a gente pode ser uma formiguinha, né? Mas nós somos uma formiguinha que fazemos a diferença, né? Amanhã ou depois, a gente vai ver, né, o nosso país, sabe, com uma nação maravilhosa, né? A gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, olha que país é esse, né? Você viu, eu estava vendo, né, você vê alguns países, não sei se é a Nova Zelândia, eu acho que é a Nova Zelândia, é um país maravilhoso, né? Tem os mares mais bonitos, as praias mais bonitas do mundo, mas não tem nada de turismo. O governo de lá sempre foi comunista. Então, ele não quer, ele prefere as pessoas pegando lixo e precisando da ajuda do governo do que abrir as portas para o turismo, para o ecoturismo, entendeu? Para o capitalismo. Não, nós vamos ficar no comunismo e não queremos, né, uma ignorância, assim, que eu falo, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Amém?